Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Batismo de Jesus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Mateus. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, a fim de ser por este batizado. Mas João obstava a isso, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: Deixa-me fazê-lo assim por esta hora, porquanto é necessário que cumpramos a justiça. João consentiu. Uma vez batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu descer sobre si o Espírito de Deus em forma de uma pomba. Imediatamente uma voz ecoou no céu dizendo: Este é o meu Filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Marcos. E eis o que sucedeu naqueles dias. Jesus veio de Nazaré, que fica na Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, Jesus viu abrirem-se os céus e o Espírito de Deus descer em forma de uma pomba e pairar sobre ele. E uma voz do céu se fez ouvir dizendo: És meu Filho bem-amado, em ti me tenho comprazido. Lucas. Sucedeu que ao tempo em que João batizava todo o povo, também Jesus foi por ele batizado. E enquanto orava, o céu se abriu, e um Espírito Santo desceu sobre ele na forma corporal de uma pomba. E ouviu-se no céu uma voz que dizia: És meu Filho bem-amado, em ti hei posto todas as minhas complacências. Número 54. Jesus, cuja origem espiritual agora conheceis, Jesus, Espírito puro por excelência, Espírito perfeito, não precisava ser batizado com água por João, de receber um batismo de penitência para remissão de pecados. Ele que nenhum pecado tinha, que nenhum confessou, que não trazia para ser lavado um corpo de lama qual os vossos. Não precisava tampouco receber o batismo em Espírito Santo e em fogo. Ele, cujo espírito era de pureza perfeita e imaculada, ele que, ao contrário, vinha administrar esse batismo primeiramente aos apóstolos incumbidos de pregar e espalhar entre os homens, de ensinar pelo exemplo a sua moral sublime, depois a todos os que se tornassem dignos de ser assim batizados, praticando a sua lei de amor, propagando-a pelo exemplo e pela palavra. Por que então foi Jesus receber de João, diante de todos, o batismo da água no Jordão, como faziam o povo e quantos acorriam às margens daquele rio? Para, desde o momento em que entrava a desempenhar publicamente sua missão, pregar pelo exemplo. Para receber do próprio Deus, à vista de todos e em confirmação das palavras que antes da sua chegada
o precursor proferira a seu respeito a consagração da sua origem, do seu poder e da sua missão, como regenerador e salvador da humanidade, como sendo quem a conduzirá à perfeição para receber essa consagração por uma manifestação derivada do próprio Deus e produzida de molde a que os homens compreendessem que finalmente descera à terra o Espírito cuja vinda os profetas haviam anunciado. Jesus desceu para pregar dando de tudo exemplo, para oferecer e deixar aos homens um tipo, um modelo que eles imitassem e em cujas pegadas caminhassem para atingir a perfeição. Durante a sua missão terrena, cumpria que passasse à vista dos homens por ser um homem como os outros, sujeito a todas as provações da humanidade e delas triunfando, exemplificando-lhes a prática do trabalho, da justiça, da caridade e do amor, cujas leis ensinava, ministrando-lhes a luz e a verdade sob o véu da letra e o manto da parábola, a fim de que o brilho de uma e outra não ofuscasse, não cegasse os olhos humanos de então. Cumprida aquela missão, os homens, em virtude das interpretações que davam aos fatos, de acordo com o estado das inteligências, com as necessidades da época e com o que a preparação dos tempos futuros exigia, teriam que ver um Deus, o próprio Deus, naquele que lhes viera proporcionar o tipo, o modelo da perfeição, pelo que toca à humanidade terrestre. Segui todos os passos de Jesus no curso da sua aparente vida humana, desde o instante em que chega às margens do Jordão até o momento em que se consuma o sacrifício do Gólgota, e o vereis a dar em tudo o exemplo, sempre o exemplo. Ao encetar essa vida humana aparente, submete-se, como todos os que vinham ter com João, ao batismo pela água, que os disporia à penitência. Mas notai que antes de haver Jesus chegado às margens do Jordão, já o precursor, falando ao povo, aos fariseus, aos publicanos e aos soldados, a quantos tinham acorrido para ouvi-lo, os quais entre si pensavam que bem podia ser ele o Cristo, João dizia: Eu, por mim, vos batizo com água, porém outro virá, mais poderoso que eu, e de cujas sandálias não sou digno de desatar as correias, prosternando a seus pés, o qual vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Ele traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado. Empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Estas palavras explicam por que, em resposta ao pedido que Jesus lhe faz, João se escusa de o batizar, dizendo: Eu é que devo ser por ti batizado e vens a mim para que te batize? E explicam também por que, respondendo-lhe, Jesus diz: Deixa-me fazer assim por esta vez, porquanto é necessário que cumpramos toda a justiça, isto é, porquanto devemos pregar pelo exemplo. João nenhuma resistência mais opôs, tornando-se o primeiro a dar o exemplo de submissão e de obediência ao Mestre. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.